Bom, boa noite aí, o Edson, o pessoal for assistindo aí depois. Bom, boa noite, vamos para a nossa aí segunda aula da UC de manutenção de compressores. Bom, na aula passada eu abordei aí sobre as atividades da SAP e comecei a falar um pouco sobre os compressores, né? Sobre os tipos de compressores aí. Bom, hoje eu vou falar sobre um compressor que dentre os compressores que a gente tem aí em opção no mercado, ele é o único que aceita ali, né, que ele comprime o meu fluido no estado líquido sem se danificar. Então ele tem uma robustez tal que dá essa garantia de que ele consegue comprimir o meu fluido no estado líquido sem se danificar. Os outros todos, nenhum consegue, né? Não tem esse feito, ele não tem essa capacidade. É, por quê, né? Por que que ele consegue comprimir, ter essa robustez toda? Pela sua simplicidade, justamente ele tem poucas componentes móveis, então é praticamente o rotor, né, é o rotor ali onde são dois rotores, que é o rotor macho e o rotor fêmea, que é um eixo, acoplado a um eixo que tem um rolamento ali e só. Então, no máximo ali um ajuste ali na saída, um componente móvel no ajuste de saída e nada mais. E então, basicamente, o que que é? São os dois elementos rotativos, que é o rotor macho, que vai ter quatro lóbulos, e o condutor, né? Que é o rotor fêmea, que vai ter seis reentrâncias, né? Que é o chamado de conduzido. Então, por ele ter menos lóbulos, então ele vai ter uma velocidade maior do que o rotor fêmea, né? Então, geralmente é 50% a mais, né? Então, o refrigerante, né? O fluido refrigerante, ele vai ser succionado por cima. Aí vai sendo conduzido, né? Então, à medida que o parafuso vai comprimindo, né? Vai diminuindo seu volume e aumentando sua pressão, até chegar ali no final, né? Na parte de baixo, onde ele aumenta sua pressão e temperatura. Bom, então, pessoal, ele vai circular e começa a se encaixar no rotor fêmea, né? Então, justamente, ele entra ali e vai se movendo e, ao mesmo tempo, vai diminuindo seu volume, aumentando sua temperatura e pressão, né? Então tem aqui a descarga, que essa depois a gente vai falar sobre esse guia deslizante aqui, ó. Dependendo do regime ali, né, da condição de funcionamento do meu sistema, eu posso aumentar ou diminuir essa reentrância aqui, né? Bom, pessoal, aí eu posso ter então meu compressor parafuso de parafuso simples ou de parafuso duplo. Os de duplo parafuso são mais utilizados porque ele tem uma maior eficiência isentrópica, né? Relativamente maior, um pouco maior aí do que o de parafuso simples. Bom, então, pessoal, o óleo lubrificante, né, vai ser responsável da mesma forma como os outros também pela lubrificação e pela vedação, né? Então, o óleo que deixa o compressor, né, então, logo por consequência, né, o óleo está ali protegendo as partes móveis, ele vai de arrasto ali, né, junto com o fluido refrigerante, só que ele precisa voltar para o compressor, para evitar somente o acúmulo em outros lugares e também para o meu óleo não sair fora do meu compressor, né, para fazer sua função básica ali, sua função primária. Então, como é que vai ser aqui, pessoal? Eu vou ter o compressor, né, onde eu vou ter a entrada do refrigerante, o óleo também está aqui. Aí o meu fluido vem aqui sob pressão, vai passar aqui com a mistura com o óleo, né? Então, meu óleo vai ficar aqui, o fluido o fluido refrigerante ele é mais leve, menos denso. Então, por diferença de densidade, ele sobe, o óleo tende a descer, né? Então, ele começa a descer. Então, por gravidade, vai ficar mais embaixo. E também eu vou ter proteções aqui, né? Vou ter barreiras. E eu também vou ter uma última filtragem aqui, ó. Eu chamo de filtro coalescente. Então, mesmo se tiver ali resquícios, traço de óleo ali no meu vapor de fluido, vai ser retido ali. Aí, né, vai ser retido totalmente, o meu fluido passa, segue por fluxo, né? Segue ali porque tem que fazer, né? Passar no condensador, nos outros elementos. E aqui meu óleo vem, aí a bomba de óleo, claro, ele vai vir aqui, ó, vai ser filtrado e joga aqui de novo para o compressor, né? Então é esse caminho que ele faz aí, né? Bom, só que esse óleo também, pessoal, ele vai aumentar, né?
O meu compressor parafuso, ele tem uma vantagem, eu consigo aumentar bastante a temperatura do meu fluido. E por consequência, o óleo vai ser aumentado. Então, para isso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso resfriar esse óleo, né? Porque se ele voltar quente de novo, se eu não resfriar esse óleo, ele vai aumentar a temperatura. E a gente sabe que tem uma relação direta temperatura com viscosidade. Se eu aumento a temperatura, diminua a minha viscosidade do óleo, o óleo perde o óleo, né? Esse óleo vai perder as propriedades protetoras, né? As propriedades aí de lubricidade desse meu compressor. Aí não protege corretamente. Então, como é que eu posso resfriar esse óleo? Então, eu tenho quatro maneiras. Eu posso fazer um resfriamento com água ou salmoura. Então, aqui o lubrificante, depois de retirar calor do fluido refrigerante no interior do compressor, né, ou seja, ele pegou um calor de parte ali do fluido refrigerante, ele vai ser resfriado em um trocador de calor, que vai circular água ou salmoura, né? Então, tem aqui, entra o fluido refrigerante, então comprime o gás e o meu óleo também está aqui. Então, sai a mistura é, óleo mais fluido. Aí aqui eu vou ter a separação, onde o meu óleo vem para cá, né? O meu fluido segue para o condensador. Aí o meu óleo vai ser bombeado por um trocador de calor. Esse trocador de calor pode ser por água ou salmoura. Então essa salmoura ou essa água retira o calor do meu óleo. Aí o meu óleo volta para o compressor e retoma o ciclo, né? A outra forma é fazer o resfriamento realizado pelo próprio fluido refrigerante condensado. Pode ser circulado por bomba ou termosifonamento. Bom, então aqui o fluido troca calor com o óleo lubrificante, né, que é o próprio fluido refrigerante. Então, no estado de líquido condensado, ou seja, eu pego uma parte do fluido que passou já no condensador, trocou o calor, ou seja, ele está com menos calor, eu troco o calor ali no óleo. Então vamos lá, como é que é o funcionamento? Então entra o fluido refrigerante, o óleo está aqui junto com o compressor, vem a mistura vapor mais óleo, fluido mais óleo, né? Aí eu vou separar o óleo do fluido refrigerante, é, aí esse óleo vai vir para cá. Aí o meu fluido vai seguir para o condensador, ele vai trocar de calor, né? Ou seja, ele vai passar de vapor para líquido, então ele vai também diminuir sua temperatura. Aí parte desse fluido que esse liquefez, né? Ele vai vir por bombeamento e vai vir aqui, ó, ele vai trocar de calor com o óleo, justamente para pegar esse calor do óleo e vir pro próprio fluido. Então ele aumenta o calor aqui e volta, depois troca o calor e segue, né? Então vai ter nesse mini circuito aqui. Aí meu óleo troca o calor, fica com a temperatura ideal de operação, volta para o compressor e o ciclo se repete. Bom, o outro aí, pessoal, é a injeção de fluido refrigerante na carcaça do compressor durante o processo de compressão. Então, o resfriamento do lubrificante vai ser por meio de injeção de fluido na pressão de condensação no interior da carcaça. Então, aqui, ó, como é que funciona? Então, eu tenho o fluido refrigerante mais o óleo compressor. Então, aqui eu tenho a mistura óleo mais fluido refrigerante, vou ter a separação. Então, aqui eu vou ter o meu óleo desce, meu fluido vem aqui. Então, meu fluido vem, condensa, né? Passa de vapor para líquido. Aí eu vou ter um tanque de líquido. Parte desse líquido vai para o evaporador e outra parte desse refrigerante líquido ele vai refrigerar o próprio compressor para justamente manter o óleo, né? E o próprio compressor também nas condições ideais de operação. E eu vou ter também o bombeamento de refrigerante condensado na descarga do compressor. Então, nesse processo de resfriamento, do fluido refrigerante líquido, é, na pressão de condensação, ele vai ser bombeado na tubulação de descarga do fluido refrigerante entre o compressor e o separador de óleo. Então, ele resfria a mistura de óleo e fluido refrigerante. Então, como ocorre aqui o circuito? Então, tem o refrigerante, o compressor, né? Então, mistura óleo com fluido, passa para o separador de óleo. Então, meu óleo vem aqui e separa, meu fluido vem aqui no condensador, o condensador vai passar de vapor para líquido, parte desse líquido então vai para o evaporador e uma parte vai do líquido vai aqui justamente, só que ao invés dele um compressor igual no outro tipo de resfriamento,
ele vai vir justamente para cá. Então ele vai injetar um pouco desse fluido frio na mistura óleo mais fluido refrigerante, para poder arrefecer então esse óleo. Então ele vai, em tese, vai ter uma temperatura menor. Aí ele vai retomar o ciclo lá, né? Então, por isso que parte vai ser desviado e a gente vai ter então um sistema para resfriar o óleo do compressor. Ah, bom, meu compressor de parafuso também, ele vai ter um controle de capacidade por uma válvula deslizante. Então a gente viu o que eu mostrei que é a outra parte móvel que tem no compressor do parafuso, né? Compressor tipo parafuso. Bom, e essa válvula deslizante é comandada por um circuito hidráulico. Então, como é que é o esquema aqui, ó? Então, eu vou ter a parte da sucção, né, que vai ser fixo, vai ser sempre a mesma, isso não muda. O que eu vou mudar aqui é a descarga. Então, dependendo da demanda, né, pode ser que ali eu atingir, por exemplo, o set point lá de controle de temperatura, não preciso, por exemplo, de ter uma descarga muito grande. Aqui que eu vou fazer? Eu vou fechar um pouco aqui, ó, a descarga. Não preciso tanto ali de. Então, eu fecho aqui a descarga, tem esse bypass aqui, ó. Esse bypass vai embora, né? Esse volta ali pro compressor, né? E eu fecho um pouco ali. Agora, se eu precisar de muita, eu vou precisar de aumentar mais a descarga para aí sim atingir, né? Fazer com que o meu sistema trabalhe mais para atingir a temperatura desejada. Então, basicamente aqui, né? Então, eu vou ter esse pistão hidráulico que vai fazer a bomba de óleo, que vai fazer esse movimento dependendo da demanda. Isso é feito, na verdade, totalmente, de um jeito totalmente automatizado, né? Bom, e também, pessoal, eu posso controlar essa capacidade por meio da variação da rotação do motor de acionamento, que também é uma forma de ter esse controle ali da descarga. Bom, e na refrigeração industrial, esses compressores alternativos abertos, né, que eu utilizo o sistema de amônio e o parafuso, esses vão ser os mais comuns aí nas indústrias, por ter característica de manutenção, né, são mais robustos e uma manutenção um pouco mais eficaz, né, dá menos trabalho, né. Bom, e os compressores alternativos também, pessoal, o que que vai permitir? Por apresentar uma manutenção relativamente simples, a substituição e reparo de boa parte dos seus componentes em campo, né? Então, eu consigo abrir ele, né? Por serem mais simples, eu consigo também reparar de uma forma mais rápida, né? Substituir uma peça. Bom, o compressor parafuso, apesar de ser simples ali construtivamente, ele tem uma maior precisão e um nível tecnológico maior. Só que aí vai exigir agora uma mão de obra um pouco mais qualificada para dar manutenção nesse tipo de compressor, né? Apesar de dar muito menos manutenção, até porque são pouquíssimas partes móveis, né? Então é o eixo ali dos rotores, macho e fêmea, é o eixo com rolamento e a válvula deslizante ali para fazer o controle da descarga. Muito pouco coisa ali de automação, de funcionamento complexo. Bom, o outro compressor que a gente tem aí, pessoal, é o Caracol, né? O compressor Scroll, né? Bom, então o compressor Scroll ou Caracol, ele é utilizado, né, em sistemas de condução de ar condicionado e algumas aplicações comerciais. Então, por exemplo, nesse tipo de compressor, eu vou ter um rotor fixo, enquanto o outro vai orbitar excentricamente sem rotação, né? Então, comprimindo partes do fluido em um dos canais do rotor. Bom, então aqui tem a foto, né? Geralmente nos compressores herméticos, capacitor, né? E como é que é o início? Então a sucção vai ser pela periferia ali do caracol, né? Então ele vai vindo aqui, à medida que ele vai girando, né? Excentricamente, tendendo indo para o centro do caracol, vai ter um envolvimento do gás, vai ser justamente a redução do volume e também reduzindo o volume, aumentando pressão e temperatura. Então, até chegar no centro, onde o centro do caracol vai ser a descarga do meu fluido. Então, o fluido vai ser descarregado no centro do caracol, né? Então, onde eu vou ter a descarga totalmente aberta e aí recomeça o ciclo.
Bom, ele tem, pessoal, uma vantagem, apesar da excentricidade do giro excêntrico, uma certa vibração, mas ele vibra muito menos e tem muito menos ruído. Então, os ar-condicionados mais caros que a gente tem disponível no mercado, por exemplo, os mais simples ou até os mais complexos, eles vão ter um custo um pouquinho maior do que, por exemplo, um compressor de pistão, né? Já que eles são mais silenciosos e apesar de ter esse movimento excêntrico, ele vibra menos do que o de pistão, por exemplo. E esse aqui, ele é um processo contínuo, né? Então, ao mesmo tempo que já está descarregando ali, já pega uma parte e vai assim por diante. Então, uma parte já está tendo início, a outra já está no final, né? Então, é um processo ali contínuo, né? Bom, pessoal, é, a gente vai ter algumas falhas que é comum, independente do tipo do compressor, que é comum nos compressores, né? Então, tanto se a gente for ver mesmo ali em questão de preços de componentes, o compressor ali é né, quase o preço, o responsável ali, quase 70% do preço de um ar-condicionado de um sistema de refrigeração, né? Porque ele é o coração ali do sistema, né? Ele que bombeia, né, o fluido para fazer as trocas de calor, né, e atingir ali os objetivos, né? Bom, e o diagnóstico dessas eventuais falhas e a manutenção tem que ser muito bem rigorosa para garantir o quê? Eficiente funcionamento do sistema. Bom, e a gente tem que salientar também, pessoal, que as falhas desse equipamento podem ocorrer no compressor em si ou em função de problemas no sistema, né? Então, não pode ser apenas no compressor ou por decorrência de falha em todo o sistema, né? Então, a partir de dados obtidos na indústria, né, esse autor aí, né, o Giuliani, ele diz que o índice de falha em compressores novos que foram instalados em sistemas antigos é muito maior do que compressores novos operando em sistemas novos, né? Justamente, vou trocar o compressor, mas eu não olhei o resto. Será que aí você troca lá e passa um tempinho, poxa, esse compressor novinho estragou de novo, mas será que o problema não é o sistema, que a falha em outras partes do sistema não está refletindo no compressor? Então isso a gente tem que levar em consideração, né? Então a gente tem aí os cinco principais falhas, né? Causas ou desgaste ou falhas, que tem então 95% de todos os problemas verificados nesse tipo de equipamento. Então, o primeiro é retorno de refrigerante líquido. O que que é essa falha? Corresponde à aspiração de refrigerante no estado líquido durante o processo de funcionamento do compressor, causado pelo baixo superaquecimento na sucção do compressor. Então, quando a gente não tem aquele superaquecimento entre 5 e 7 graus, o vapor então está saturado, eu tenho uma grande chance daquele vapor estar no estado líquido. Aí eu posso ter então retorno de líquido, não vou ter aspiração de líquido no meu compressor. Se não for um compressor do tipo parafuso, também configura um problema. Aí já é uma falha que pode ocorrer no meu compressor. Um outro problema corriqueiro em compressor é a partida inundada, ou seja, é a partida do compressor com presença de fluido refrigerante no estado líquido em seu interior. Então, quando você vai fazer um start, né, de um sistema novo ou está colocando ali um compressor novo, tem que garantir que ele não vai ser feito de uma partida inundada, ou seja, com líquido ali, né, na presença, até dentro da câmara de compressão, né? Que isso aí pode gerar um calço hidráulico e também quebrar o seu compressor, vai falhar ele. Uma outra falha também comum em compressor é o superaquecimento excessivo. Então, por exemplo, se o meu compressor está trabalhando com pressão acima do normal, né? Ou seja, ele está superaquecendo, ou também por falha de lubrificação, né? Ou até a sua temperatura já é além daquilo que ele pode operar, o que pode acontecer? Aquela temperatura excessiva rompe o filme lubrificante, né? Salientando que excesso de temperatura, né? Temperatura além da operação do meu fluido, aumenta a viscosidade, aumentando a viscosidade, diminui o poder de lubrificação do meu óleo.
aí eu vou estar desprotegendo o meu, né, os componentes mecânicos do meu compressor. Eu vou desgastar de forma acelerada os meus componentes móveis, né? Bom, além do superaquecimento excessivo, vou ter também a lubrificação inadequada, que é causada por utilização do lubrificante incorreto ou também por ações de manutenção inadequadas, ou seja, eu não coloquei o lubrificante compatível com aquele tipo de fluido refrigerante, ou eu não fiz a troca correta, né? Eu não fiz a troca no período correto, ou coloquei óleo a mais ou a menos, ou seja, eu não segui as orientações do fabricante, fiz algo totalmente aleatório e alheio àquilo que o fabricante me determina. Aí, né, me dá problema. Outro problema que é típico também em compressores é o golpe de líquido, ou a gente chama de golpe de Ariete, né? Então, elevadas pressões geradas quando o óleo ou fluido deferante entra no estado líquido, na aspiração, o compressor tenta comprimi-lo. Então, é quando ele entra numa espécie de onda, né, como se fosse ali uma. Ele está numa velocidade do estado líquido muito alto, então ele chega, entra. Então, é um choque ali muito grande. Então, um impacto que, e ao mesmo tempo que esse impacto gera problema, tentar succionar esse fluido no estado líquido nessa velocidade, mais problema ainda. Você joga para a câmara de compressão e a câmara de compressão, o volume ali não aguentar e além disso, seu pistão também danificar. Então, esse golpe de líquido, ele é devastador, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, golpe de arite. É muito difícil a gente ver isso em pequenos, ó, golpe de arite, ó. A gente não consegue ver isso em sistemas pequenos, mas em sistemas grandes, o que que pode acontecer, ó? Rachaduras. Deixa eu ver aqui, usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica é maior ainda, ó. Olha só. Isso aqui é uma usina hidrelétrica lá na Rússia. Então, a usina hidrelétrica, né, utiliza ali uma coluna de água que vai entrar numa tubulação, vai entrar numa turbina, né? Então, aquele golpe, pensa que tanto de água, aquela coluna de água, tanto de energia que não aumenta. Olha só como é que era. Ó, ó, olha só como era, ó, como foi. Ó, o golpe é muito forte. Então, é um golpe extremamente violento. Então, uma energia tão alta, como se fosse uma energia como se fosse um tsunami mesmo, uma energia extremamente alta e destrutiva. Então, se não tiver um controle, pessoal, dessa velocidade do fluido, gera catástrofe, mas, né, que a gente está lidando ali é, com um diâmetro muito grande, né, de tubulação, então é uma coluna também igualmente grande de água, e esse tanto de água a uma certa velocidade com uma certa pressão, tem muita energia, né? Por isso que eu utilizo a hidrelétrica para gerar energia, né? Então, de certa forma, você usa essa força da água para gerar energia. Só que se não tiver bem regulado ali, ó, for errado, esse golpe aí de líquido, ó, o que que acontece? Essa catástrofe aí. Bom, então voltando aí, pessoal. E também a gente vai ter os problemas de elétricos, né? Que é de parte elétrica do compressor. Então, meu compressor ele é acionado eletricamente, que pode ser oriundo de manutenção inadequada ou até mesmo inexistente, né? Totalmente a falha ali, não fez, em um momento fez a manutenção correta. Aí eu posso ter um problema também de origem elétrica. Bom, então, pessoal, a gente tem aí as causas, né, e as origens, né, das mais variadas de falha nos compressores. Então, eu preciso de uma metodologia, né, para analisar e diagnosticar, né? Então, como qualquer área da manutenção, né, eu preciso do diagnóstico, então, tem técnicas, metodologias para analisar e diagnosticar uma falha e fazer sua devida correção. Bom, então, pessoal, antes da gente apresentar, precisa a gente escolher, a gente tem que então entender alguns conceitos antes de falar aí, né, desses métodos, né? Então, o que que é sintoma? É qualquer alteração da percepção do normal. Então, quando a gente está doente lá, a gente vai no médico, o médico vai falar, o que que você está sentindo? Você fala para o médico, né? Então, a partir lá do que você fala para ele, ele fala, então
Claro que o médico vai falar, só não sei que ele tenha plena certeza, mas você está com a doença tal, né? Então, assim, pelos seus sintomas, pelo que você me descreveu, você está com isso. Aí, você pode estar com isso. Vamos fazer alguns exames para saber. Então, por exemplo, causa é aquilo que determina um acontecimento. Então, por exemplo, o médico pode perguntar para você, né? Vai fazer alguns exames para ver o que que foi a causa, né? Aí, no caso aqui, é a falha. Então, é a cessação da função. Então, por exemplo, quando você está doente, você tem uma falha no seu corpo, né? Então, por exemplo, eu tô, sei lá, tô com problema nos rins, lá, pedra nos rins, você vai sentir uma dor tremenda. Seu rim, então, não funciona correto, você sente dor, você não consegue fazer nada. Então, essa é a falha, falha o seu rim. Então, eu estou colocando aqui no nosso mundo humano, mas serve para as máquinas, né? Então, você tem que achar o sintoma da máquina, só que é um agravante. A máquina não fala, ela tem que, você tem que fazer ela falar por você. Então, você vai utilizar algumas técnicas, né? Algumas metodologias para, por exemplo, diagnosticar a falha. Então, você acha o sintoma, a causa e a falha. Então, você ataca a causa, né? Você vê o que que é a falha, é justamente para achar ali a causa raiz, né? Para que aquilo então não volte mais a ocorrer. Então, pessoal, a falha ela tem o local de ocorrência, o projeto e uso do sistema, o tipo de falha e a natureza dessa falha. Só tomar água aqui, pessoal, pedir. Bom, então vamos lá, pessoal. O primeiro método que a gente tem aí de análise e solução de problema justamente chama de MASP, né? Que é o método de análise e solução de problemas. Então, ele é para origem mecânica, eletrônica ou linha de produção. Qualquer área a gente aplica esse método. Bom, e o que que o MASP ele é? Ele é um caminho ordenado de passos pré-definidos para identificar o problema, caracterizá-lo, testar hipóteses e encontrar sua causa fundamental, onde eu aplico uma respectiva solução, né? Aplico uma solução com um bloqueio de suas causas, ou seja, eu aplico a solução para que aquele problema não volte mais a acontecer, né? Ou seja, não seja uma mera ação paliativa, e sim seja uma solução definitiva. Bom, então, pessoal, eu preciso entender que o MASP ele ajuda a identificar o problema e sua causa, né? Então, ele é uma forma de achar o problema e a causa, só que ele não ajuda a resolvê-lo. Eu preciso de uma outra, né? Preciso de uma outra abordagem para poder resolver isso, né? Então, aqui a gente tem um fluxograma que contempla essas etapas, né? Então, aqui, ó, primeiro, né? Na primeira que parte eu vou identificar. Então, eu defino claramente o meu problema e reconhecer sua importância, né? Então, eu preciso saber qual que é o meu problema e qual que é a importância dele. Depois, eu vou observar. Então, eu vou observar as características específicas do meu problema. Então, eu vou observar ali a máquina, vou verificar onde está tendo o problema, né? Com uma visão ampla sobre vários pontos de vista. Então, você pode olhar ali do ponto, você pode olhar o seu próprio ponto de vista e olhar dos seus, né, dos pares ali da manutenção, né? Da área eletricista, da parte mecânica, da parte instrumentista, enfim, você pode olhar de forma interdisciplinar, né? O operador da máquina, então todos envolvidos ali, você consegue, pode ter uma visão, né? Então, claro, quanto mais gente ali, melhor para ter um bom entendimento, chegar ali a um consenso, né? Depois da observação, eu vou analisar. Na análise, eu vou descobrir, testar e confirmar as causas fundamentais, ou seja, eu vou agora, vou descobrir, vou testar o que está causando isso, né? Justamente a causa fundamental, aquela causa base de geração do problema daquela máquina. Depois que analisei, eu vou elaborar um plano de ação. Então, eu vou conceber um plano para bloquear essas causas fundamentais. Então, eu vou bloquear elas de forma então que elas não tenham mais efeito, ou seja, eu vou de fato eliminar totalmente o meu problema, de forma então que ele não volte a acontecer. Fiz o meu plano de ação, eu vou executar. Então, agora eu vou divulgar o meu plano de ação para os envolvidos. Então, eu vou treinar a equipe, se necessário, e vou executar as ações.
Depois de executar, eu vou verificar. Então, eu vou verificar os resultados chegando se ele foi efetivo. Eu vou padronizar, onde eu vou prevenir contra o reaparecimento do problema e vou concluir. Então, onde eu vou recapitular todo o processo de solução para trabalho futuro, ou seja, aqui eu faço uma revisão, né? Então, aqui eu posso aplicar um PDCA, né? Então, já um método em cima de outro método para que então aquele problema não volte mais a acontecer, quais são agora os novos procedimentos para que aquele problema não ocorra, né? Então, eu revejo, né, todas as etapas do processo para quê? Para que aquele problema não volte mais a acontecer. E, além disso, eu posso estar melhorando. Então, tudo vira ali uma oportunidade de melhoria. E dentro da verificação, pessoal, eu verifico, né? Bom, se o bloqueio foi efetivo, né? Vai dar padronização e conclusão. Bom, só que o bloqueio não foi efetivo, ou o meu problema voltou a ocorrer, ou seja, a causa não foi bloqueada. Então, eu volto lá na análise, depois elaboro um plano de ação, executo e verifico de novo. Bloqueou? Ah, agora sim. Padronizo e concluo. Bom, então, pessoal, vou falar de forma bem individualizada dessas fases. Então, na etapa de identificação, é definido o problema a ser analisado em função de sua maior representatividade, ou também conforme prioridade, né? Conforme gravidade, né? Amplitude de ocorrência. Se é um mau dano ao processo ou um fator de reincidência, talvez já um problema reincidente, né? Então, para isso, o impacto no processo industrial, a frequência e o modo de ocorrência são analisados. Então, ele analisa aquela falha do ponto de vista de impacto na produção, né? Tanto que esse defeito, essa falha, ela impacta na minha produção, impacta em custos, né? E impacta na minha produtividade, né? Que são palavras-chave da minha indústria. Né? Indústria parada é indústria que não gera receita, né? Então, por mínimo que seja que fica parado, é prejuízo para a minha indústria. A indústria ela tem que estar circulando, ela tem que estar gerando ali o seu produto, né, continuamente ali no seu processo, mas ela não pode parar de forma inesperada. Se tem as paradas, tem que ser de fato nas paradas programadas, né? Bom, então quando eu tenho apenas um problema a ser estudado, então eu não preciso, né, já que é único, né? Então não preciso ter essa etapa, né? Só que se tiver vários problemas, eu quero aquele que de fato está impactando, não que você vai deixar de observar as outras falhas, né? Mas você vai olhar a nível de criticidade, né? Então, por exemplo, essa falha nesse momento que você estiver vendo ali, não, ela é muito crítica. Então a gente tem que trabalhar em cima dela para bloquear aquela causa, né? Então, ela que causa mais impacto na produção me gera mais prejuízo. Então, é em cima dela que a gente ataca. Claro, para depois ir nas outras, né? Então, a gente sempre vai do mais crítico para o menos crítico. Aquele que é menos crítico vai impactar tanto? Não. Então, a gente pode deixar ele meio de lado depois. Como eu falei, a gente não vai negligenciar, porque essa falha aqui ela pode ser pequena agora, ela pode se tornar maior depois. Então, ela pode gerar um nível de criticidade dela ali, quer dizer que ela é estática, né? Pode ser dinâmica e ela, né, vai crescendo. Então, depois você ataca ela, mas a gente não pode negligenciar. Vamos levar na barriga. Depois esse problema fica maior, um efeito ali bola de neve, né? Bom, depois da identificação, eu observo. Então, aqui eu coleto os dados para caracterizar o problema. Então, eu preciso avaliar o local, o tipo de falha, o aspecto das peças, os sintomas prévios e as condições climáticas. E também verificar histórico de parâmetros operacionais e manutenções, dados de projeto, de carga operacional, qualificação de operadores, entre outros. Então, aqui são importantes os registros fotográficos e a descrição do modo de falha, junto ao depoimento dos operadores e dos manutentores responsáveis. Então, para auxiliar na observação, também posso utilizar algumas metodologias. Então, por exemplo, aqui eu vou coletar os dados. Então, eu vou verificar dados da minha máquina. Se a minha máquina gera dados, ali tem sensores, né? Eu posso gerar um gráfico, né? Esse gráfico também pode me gerar insights, né? Pode me indicar algum problema. Também posso avaliar o local, né? Então, o layout, né? Pode ser que o layout esteja gerando problema. As peças, né? Então tem que ficar, por exemplo, a saúde, né, do maquinário.
registro da manutenção, né, ou seja, um prontuário. Quais são os sintomas prévios, ou seja, o operador, ele viu que tinha uma anomalia, né? Então, o operador nada melhor do que ele mesmo saber daquela máquina. Não, essa máquina ela já está com tendência de falar já há algum tempo, né? Verificar também essa questão de parâmetro operacional, né, de manutenção. Então, justamente, né, prontuário de operação, produtividade. Essa produtividade dessa máquina ela estava caindo já com o tempo, ela estava estável, né? A manutenção estava em dia ou deixaram de fazer alguma intervenção que deveria fazer. A carga operacional, meus operadores estavam devidamente treinados para utilizar aquela máquina corretamente, estão parametrizando corretamente, né? Então aqui, né, quanto mais informação, melhor para você entender né, o problema que está ocorrendo naquela máquina, né? Bom, então aqui depois, né, vamos ver se sobre aqui, né, nesse podcast vai falar sobre a identificação e hierarquização de falhas, né? O método de análise e solução de problemas, o MASP, é uma metodologia amplamente utilizada por empresas e serve para a resolução de problemas dos mais variados tipos. Em se tratando de manutenção de compressores, o MASP pode ser aplicado com dois enfoques distintos: análises gerenciais e análises de falhas de componentes mecânicos. No primeiro caso, a metodologia pode ser aplicada, por exemplo, para a identificação e análise de custos de manutenção, tempos de máquina parada, entre outros indicadores gerenciais, onde as falhas são identificadas e classificadas de acordo com a sua importância, utilizando gráficos de Pareto. A segunda situação de aplicação do MASP seria, por exemplo, na investigação de causas da quebra de um compressor. Neste caso, detalhes técnicos serão abordados, a fim de identificar possíveis causas da quebra. Nesta aplicação, o gráfico de Pareto pode ser utilizado para classificar as causas de falhas de acordo com o seu impacto no processo. Bom, pessoal, outro método de análise de falha, detecção de falha, é o brainstorm, né? O brainstorm, né, traduzindo aí do inglês para português, é tempestade de ideias, né? Então, é uma reunião, né? Então, geralmente são convidados profissionais que têm contato direto com a máquina, podem ser pessoas de fora também. Por que que pessoas de fora, né? A gente tem aquele pensamento fora da caixinha, uma pessoa de fora, mas uma pessoa de fora pode ajudar? Sim, pessoa de fora justamente ela pode ter um olhar ali que no momento pessoas que estão diretamente envolvidas não enxergam, mas elas podem estar enxergando, né? Por isso que é bom pessoas de fora ali, né? Para ter quanto mais ali, melhor, né? Pessoas, mais cabeças pensando ali, melhor. Bom, ou também, né, pessoas que também tiveram contato com a falha, mesmo que não sejam diretamente envolvidas nela, para expor então ideias para a solução do problema, sem distinção quanto ou críticas, né? Então aqui a tempestade de ideias não é just, é jogar ideias aleatórias, né? Então joga um monte de ideia ali e depois a gente passa por um filtro. Então ali não pode ter um início de julgamento de ideia. Essa ideia aí é fora da casinha, é viagem na maionese. Não, considera-se todas ali. E então pertence, né? Então os participantes que devem preferencialmente pertencer às áreas distintas, né, devem ser convocados para reunião com antecedência com informação sobre o tema, né? Aí depois a gente faz uma análise crítica, né? Filtra, depois faz uma análise crítica de cada uma delas, né? Então, você verifica ali se aquilo tem alguma lógica, né? Se tem alguma coerência, e o que não, né? Filtra o que tem, filtra o que não tem. E aí você vai ver a veracidade. Aí você filtra, né? Depois vai para aquilo que você quer de fato atacar e pega aquelas mais plausíveis. Aí, né? Então, então a gente chegou que essa aqui são as prováveis causas. Outra técnica que é utilizada, pessoal, é o diagrama de Chikawa ou espinha de peixe. Ela também serve para chegar à causa raiz de uma falha.
No caso da manutenção mecânica, né? Então a gente distribui essas possíveis causas de acordo com a sua categoria, que é os 6 M's, né? Que é de origem de método, máquina, mão de obra, meio ambiente, material e medida, né? São esses 6 M's aí, né? Então aí você coloca o efeito, né, aquilo que de fato é o problema principal, e coloca, bom, o que que esse efeito tem em relação a material? O que que ele tem um efeito sobre a mão de obra? Ou sobre o método? Então você sai de algo mais geral, né, que é o efeito ali, problema geral, e pode especificar ele em vários subfatores. Pode ser um problema do próprio efeito, da medida, da mão de obra, do material, do método, do meio ambiente, ou uma combinação deles. Pode ser de um ou de todos, né? Então, aí é conforme, né, o próprio efeito ali pode me dizer. Então, você faz um processo de engenharia reversa, sai de algo mais geral para algo mais específico. Aí você pode ali destrinchar e chegar no, o problema aqui foi mão de obra. O pessoal não parametrizou correto, gerou esse efeito. Então, o que que a gente pode fazer? Treinar a mão de obra, né? Qualificar, fazer imersões, treinamentos no fabricante da máquina, fazer também treinamentos operacionais, então, enfim, aquilo que para aquilo não voltar a ocorrer, né? Mas justamente bloquear essa ação do efeito. Bom, e o outro método que a gente tem, pessoal, são 5 porquês, né? Então, é, são as techs, só um minutinho, pessoal. São 5 porquês, né? Então, ele se aplica também à investigação de falhas, que aí ele pode ser utilizado em apoio, por exemplo, ao MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Bom, então, pessoal, também se desenvolve através de uma reunião, né? Então, todas as metodologias, né, pessoal, tem que vir de uma reunião, né? Até porque eu preciso das pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente, né? Para entender um problema e achar uma solução, né? E claro que não é uma solução que não seja paliativa, aquela solução que bloqueia a causa raiz e que aquele problema não volte, né? Aquela causa não volte mais a ocorrer. Então aqui eu levanto os possíveis motivos pelos quais pode ter ocorrido a falha, através dos porquês, né? Que a gente chama de 5W, mas também tem o 2H, né? Que é o how ali, que a gente leva no projeto, né? Bom, então a partir da primeira pergunta, a gente vai destrinchando em outros porquês e assim sucessivamente, até que todos os níveis de resposta sejam preenchidos. Então, as respostas obtidas após o quinto porquê, ou seja, por isso que tem o nome dessa metodologia, né? Então, a gente tem os 5 porquês. As 5 porquês, na verdade, você sai de algo mais geral e vai afunilando até chegar naquele de fato que é o problema mesmo, onde a gente pode chegar nas possíveis causas fundamentais da falha. Então a gente vai, como assim, vai fazendo uma espécie de, vai aparando, né, vai saindo de algo geral para mais específico, onde eu acho a causa raiz do meu problema. Bom, e as respostas têm que ser analisadas e inspecionadas de modo a verificar sua consistência. Ou seja, se de fato aquele último porquê é a minha causa raiz, né? Se não for, aí eu vou ter que gerar novos porquês até chegar na causa raiz de fato, né? E também fazer verificações se essa causa raiz também não se ela é verdadeiramente a causa raiz, talvez ela não seja, né? Não represente a causa raiz. Bom, e também, pessoal, de todas essas causas raízes, então, descobertas, foram analisadas. Então, a gente elabora sugestões para bloqueio, né? Então, para cada uma, a gente só sugere ali um bloqueio para que elas não voltem a acontecer. E, claro, pessoal, nessa metodologia eu preciso, então, ter um tempo investido, né? Porque não é tão simples, dependendo, claro, da complexidade da máquina, não é tão simples chegar, né? Então, pode ser que no primeiro momento eu chegue, mas aí eu tenho que chegar a vários porquês para chegar naquela causa raiz, né? E mesmo chegando nessa causa raiz, eu tenho que checar a veracidade dela, né? Se ela de fato, né, se de fato ela bloqueia, né? Se ela não volta a acontecer.
Bom, pessoal, então aqui a gente tem a análise muito parecido lá no MASP, né? Então eu vou analisar, né? Vou definir as causas mais prováveis, vou basear nas informações coletadas. Vou reduzir para o mínimo de causas prováveis, né? Até porque se eu tiver várias causas prováveis, nem todas vão ser a causa raiz, né? Então pode ser ali que uma não bloqueia, não seja de fato, né? Aí eu tenho que funilar mais. Então, eu vou discutir quais os possíveis bloqueios para as causas fundamentais. Depois, elaborar o plano de ação. Bom, analisei, vou elaborar um plano de ação agora com responsáveis, prazos e ações claramente definidas. Então, para cada causa raiz, né, achar aquilo ali que bloqueia ela. Então, qual que é a ação para bloquear aquela causa raiz, né, para que ela não volte a acontecer. Então, eu vou elaborar um plano de como vai ser feito, quem vai realizar, quantas pessoas vão fazer e o prazo, né? Então, justamente para falar assim, quanto tempo a gente precisa para resolver definitivamente esse problema, né? Depois a gente parte para a execução, definir o plano de ação, agora é executar ele, né? Treinar a equipe a executar as tarefas. Ah, fiz as tarefas, né? Agora a gente verifica, né? Se de fato né, a gente vê ali, verifica os resultados operacionais, faz o teste. Agora, o bloqueio foi efetivo? O problema voltou a acontecer? Não. Então, beleza. Então, a análise foi bem feita. Então, isso é uma confirmação, né? É uma confirmação de que o meu problema foi devidamente resolvido. Até porque, se o problema voltou a acontecer, opa, falhamos na análise. Então, tem que analisar de novo, elaborar o plano de ação, executar, aí assim validar de novo. Beleza, verificou, tá ok, né? Então a gente parte para a padronização, onde agora esse procedimento ele vira padrão, então aqui não tem um POP, né? Que é o procedimento operacional padrão, então na manutenção ele vira um procedimento operacional padrão na manutenção. Deu um problema semelhante, igual, idêntico, esse é o processo a ser feito. Então, ele vai virar padrão na indústria. Claro que ele não é um padrão definitivo, né, pessoal? Sempre vai passar ali pelos processos de PDCA, né, um processo de melhoria, que aí já é uma outra ferramenta que é utilizada, por exemplo, para melhorar o processo, né? E, por fim, a conclusão. Então, aí eu vou concluir. Concluímos o quê? Relatório final apontando pontos positivos e negativos. É justamente onde se aplica ali o PDCA, né? Sugestão de ataque a novos problemas ou até melhoria, né? Aperfeiçoamento de método. Ok, pessoal? Então é isso. Na próxima aula, então, eu vou falar sobre os testes e verificações no compressores. Só lembrando, pessoal, na próxima semana, né, do dia 29 até o dia 19, eu entro de férias, retorno no dia 22. Nesse tempo, pessoal, eu vou deixar as aulas a cargo do professor Gabriel, o nosso colega que entrou recentemente, ele vai lecionar com vocês. Essa UC, pessoal, só para efeito aí, ele vai até o dia 17 do 7. Então, o Gabriel vai ficar com vocês nas aulas do dia 29 do 6, 7 do 7 e 14 do 7. Tá bom, pessoal? Eu vou falar isso com vocês no grupo também, confirmar. Na verdade, já está confirmado, só vou dar ali né, das diretrizes lá, aí vai ser com ele. Tá bom, pessoal? Então é isso. Finalizo a aula aqui por hoje. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus aí e até a próxima.